fosse falado para este dia de hoje, amém, irmãos? Nós já ouvimos muitas coisas, eu partilhava com alguns irmãos, quantas realidades que estão sendo vividas e que foram confirmadas na pregação, nas orações. Então nós cremos que aquilo que o Senhor começou, Ele vai concluir. Queria convidar você novamente a abrir no livro do profeta Oséias. Nós trabalhamos o capítulo 6, versículo 1. O tema da nossa pregação está no versículo 2. Mas vamos ler a partir do versículo 1 novamente, para nós entendermos no conjunto a mensagem que o Senhor quis para este dia de hoje. Oséias, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Oséias, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Dá uma cutucada com o ombro na pessoa que está do seu lado e diz assim para essa pessoa: aquilo que Deus começou, Ele vai concluir. Ele vai concluir. Amém, irmãos? Amém. Acompanhe aí comigo Oséias 6, 1 e 2. Vinde, retornemos ao Senhor. Trabalhamos na segunda pregação. Porque Ele despedaçou, Ele nos curará, Ele feriu, Ele nos ligará a ferida. Terceira pregação do dia. Agora nesta última pregação do dia: depois de 2 dias nos fará reviver, e no terceiro dia nos levantará, e nós viveremos em sua presença. Batizado no Espírito, que é uma palavra, dá uma salva de palmas bem forte, glorifica a Deus por esta palavra, oh glória, aleluia, glorifica por esta palavra que nos alimenta nesta tarde de hoje, amém. Gente, vamos lá, a gente está com o tempo um pouquinho estourado, para a gente ser objetivo e ao mesmo tempo para permitir que Deus fale aquilo que Ele quer que seja falado. O texto vai dizer, versículo 2, lembrando que é o tema central desta pregação: depois de 2 dias nos fará reviver, no terceiro dia nos levantará, e nós viveremos em sua presença. Gente, a tradição da igreja sempre olhou para este versículo 2, entendendo que nós temos aqui uma possível relação com a ressurreição de Cristo, que também ressuscita no terceiro dia após a sua morte. Versículo 2: depois de 2 dias nos fará reviver, e no terceiro dia nos levantará. Interessante que o dia de ser levantado, segundo o texto, é o terceiro dia. Gente, na Bíblia, os verbos levantar, os verbos erguer, são verbos sinônimos à ressurreição. Porque aquele que é ressuscitado, ele é levantado, ele é erguido, ele é tirado ali das garras da morte. Então, o versículo 2, como eu disse, vai dizer: 2 dias se passaram. Os irmãos tiveram um discernimento lindo para estes 2 dias. Estes 2 dias representam, aqui para a cidade, para São Caetano, representa, irmãos, o tempo das curas, representa o tempo dos milagres, que foram abundantes em outros tempos e que talvez sejam mais raros e mais escassos nos tempos atuais. Na carta de São Paulo aos Romanos, lá no capítulo 11, São Paulo, ele vai dizer para nós assim: os dons de Deus são irrevogáveis. Algumas traduções trabalham: o chamado de Deus é irrevogável. É um texto muito bonito, porque seja para os dons, seja para o chamado, que não deixa de ser um dom enquanto graça de Deus, o que nós percebemos? Que de fato, Deus, Ele não chama e depois te chama. Deus, Ele não erra, irmãos. Tanto que Ele não errou quando Ele me chamou. Deus, Ele não errou quando Ele te chamou. Deus acertou em cheio. É fato que
porque às vezes a gente pode ser negligente com o chamado que Deus fez para a nossa vida, mas Deus não revoga, Deus não tira, seja o chamado, sejam também os dons que Ele nos confia. Aqui eu já quero liberar uma palavra para poder dizer que todos os dons que o Senhor confiou aos grupos de oração dessa cidade, Deus não tirou nenhum, amém, irmãos? Deus não tirou nada, Deus não tirou nada. Talvez vocês estejam passando por um tempo de secura, por um tempo de aridez, que foi necessário que esses milagres acontecessem de maneira mais abundante. Na verdade, gente, na pedagogia de Deus, nós percebemos que Deus, ele tem toda uma forma de nos cativar, de nos conquistar. Geralmente quando a gente começa a caminhada, no começo da caminhada a gente costuma sentir muitos. Nós costumamos ser pessoas mais sensitivas. A gente sente ali a presença de Deus, aí você sente fogo, você sente arrepio, você vê ali sinais mais extraordinários. Por quê? Porque é uma forma de Deus nos conquistar, de Deus nos trazer para Ele. Santo Agostinho, ele falava: nós temos que estar com Deus não pelos presentes que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Tem um pregador amigo meu que ele diz assim: olha, esse Deus não é gente não, viu? E de fato ele acertou em cheio. Diz assim para essa pessoa: desse Deus não é gente não. Amém? Não é mesmo, irmãos? Gente, então ele tem toda esta pedagogia de trabalhar conosco. Ele dá os presentes. Para quê? Para nos atrair, para nos trazer para a presença dele, para nós permanecermos ali com Ele. Então Ele vai dando estes presentes. A gente falou tanto hoje, sem ser saudosista, mas nós fizemos tantas memórias de primórdios de caminhada. Quando eu preparava essa pregação, eu me lembrava ali no início da minha caminhada, das vezes que eu subia para o monte, para poder ali rezar. E sempre que eu subia para monte, na verdade era uma expectativa que se tinha muito, né? Não, vamos subir lá, porque ali Deus dá um monte de sinal. A gente vê mato pegando fogo, e acontece isso, e acontece aquilo, e acontece aquilo mais. Eu nunca duvidei dessas coisas, eu só não consegui entender por que eu nunca vi nada disso. Por que eu nunca vi nada disso? Muitas vezes eu ia sair até me questionando: mas caramba, será que eu estou com algum pecado aí? Será que eu estou com algum problema na fé? Deus nunca me deixa ver nada disso. E aí, irmãos, o tempo foi passando e eu fui entendendo, tá? Quando nós somos crianças, nós precisamos ali, quando a gente está começando a caminhar, a gente precisa de determinadas coisas que nos ajudem ali a fixar determinadas experiências. O próprio Paulo também fala a respeito disso. Na carta aos Hebreus também nós temos uma citação que é muito semelhante. No início, quando nós somos crianças espirituais, crianças da fé, a gente precisa do leitinho. A gente precisa do alimento que é apropriado para a criança. O tempo passa, a gente amadurece, a gente vai crescendo, então a gente vai precisando do alimento sólido. Talvez, irmãos, se esses fenômenos se tornaram mais escassos, não é porque Deus revogou o chamado, porque eu já expliquei, Deus não revoga chamado. Não é porque Deus tirou o dom, porque Deus, Ele não tira o dom. Não é porque talvez vocês estejam vivendo alguma situação de pecado, de mal, de maldição. Nada disso. Talvez Deus também quis falar com vocês: o tempo da infantilidade passou. Vocês cresceram, vocês amadureceram. O leitinho já não satisfaz mais. É preciso do alimento sólido. Eu já não preciso mais dar presentes, dar sinais para que vocês estejam na minha presença. Eu quero vocês na minha presença da forma que vocês são. A gente teve no início deste ano um retiro interno para os consagrados, discípulos da nossa comunidade.
E nós vivemos uma experiência muito profunda neste retiro. Teve um momento que o Senhor nos levou para um campo de futebol, fora ali da sala de palestras. E nós começamos ali na liberdade do Espírito, no meio daquele campo. Nós começamos ali a orar, começamos ali a realmente elevar um clamor com muito fervor. E uma irmã que estava no primeiro retiro anual da comunidade, há 16 anos atrás, ela teve uma lembrança. E ela falou assim: olha, eu estava no primeiro retiro anual da comunidade, e nós vivemos uma cena semelhante a essa. Deus falou para a gente sair da sala de retiro, ir para o campo, e nós fomos orar. Só que ali nós pedimos um sinal para Deus. E de fato, nesse primeiro retiro, quando a gente saiu para o campo, nós pedimos sinal para Deus. E Deus mandou uma grande chuva sobre nós. Passaram-se 16 anos, vivemos a mesma experiência, saímos da sala, fomos para o campo, Deus não mandou nenhuma chuva, e não mandou nenhum sinal, e ela teve uma palavra de sabedoria, e através dessa palavra Deus disse assim: há 16 anos atrás, eu precisei mandar a chuva, porque vocês pediram um sinal, e se talvez eu não tivesse mandado o sinal, vocês não estariam aqui. Hoje eu não mandei a chuva, eu não mandei sinal, porque vocês não precisam mais de sinal, vocês cresceram. Esta palavra é para vocês, irmãos. Talvez, se a manifestação dos dons, elas se abafaram, talvez não sejam abundantes como eram antes, leva isso no teu coração. O tempo da infantilidade passou, talvez os sinais eram mais abundantes, porque Deus os presenteava para manter vocês na presença dele. Agora o tempo passou, vocês cresceram, vocês amadureceram, já não é mais do leitinho e nem dos sinais que vocês precisam dos alimentos sólidos. Se for para vocês, eu declaro isso de maneira profética, se for para vocês voltarem para os sinais, que se voltem para os sinais, porque isso é essência da nossa espiritualidade. Não que nós tenhamos que ver sinais para crer, o ver para crer já passou, irmãos. Nós crescemos, nós queremos o reino. Se Deus mandar sinal, nós estamos com Ele, e se Deus não mandar sinal, nós vamos estar com Ele do mesmo jeito, porque não é pelos sinais que nós seguimos porque nós sabemos que não tem lugar melhor para estar do que estar na presença de Deus. Os 2 dias se passaram-se ali a necessidade, gente, dos sinais, passaram-se a necessidade das curas, passaram-se a necessidade dos milagres. Como eu disse, se Deus quiser mandar hoje, é para aqueles que estão chegando, é para aqueles que ainda não experimentaram, é para aqueles que ainda não o conhecem. Nós vamos seguir Jesus até o fim, independente de qualquer coisa. Nós passamos os 2 dias, irmãos. Nós somos o povo do terceiro dia. Sabe o que eu quero te dizer? O terceiro dia, ele é tempo de ressurreição. Chegou o tempo de nós devolvermos vida a pessoas que talvez estavam mortas, a vidas que se distanciaram de Deus. E eu vou ser ousado no que eu quero dizer aqui. Enquanto renovação carismática católica, a gente precisa se voltar para isso, irmãos. É muito comum a gente estar nos encontros, nos eventos, vi muito, às vezes até como profecia, aquela palavra de Ezequiel 37 dos ossos ressequidos, irmãos. E Deus está mandando em abundância essa palavra. Por quê? Porque Ele está dizendo: eu quero devolver a vida onde tem morte. Eu quero ali ressuscitar aqueles que já morreram, aqueles que estão ali vivendo como ossos ressequidos. E grupo de oração tem que ser lugar de ressurreição de vidas, irmãos. Os nossos grupos de oração precisam ser este espaço onde a presença de Deus seja comunicada de maneira abundante. Quanta coisa Deus já falou aqui no dia de hoje, quanta coisa que Deus fez. Olha só toda a obra que Deus foi aqui traçando ao longo de todo este dia. Agora Deus aqui está nos colocando, irmãos, em estado de missão. Ele está falando: sai da realidade de
vocês vão atrás de quem precisa conhecer o meu amor. Porque é interessante que a gente fala muito isso no discurso, né? Não dá mais para pescar em aquário, não dá para ficar caçando dentro da paróquia, gente para um grupo de oração. A gente fala que tem que ir para a rua e fica tudo no discurso, porque muitas vezes a gente não faz o que tem que fazer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o tempo onde as pessoas elas vinham para os grupos de oração atrás de novidade já passou, irmãos. O grupo de oração agora se tornou um lugar para quem quer viver constantemente essa experiência de batismo do Espírito perseverar. Quem quiser ir atrás de novidade não é no grupo de oração que vai achar, que vai procurar. No grupo de oração vai ficar um resto, é igual a profecia de Joel, no capítulo 3. Depois disso haverá um resto. É interessante que a gente trabalha Joel 3, a gente só trabalha a profecia da vinda do Espírito, nunca trabalha o resto dos tempos finais. Eu creio que ficou o resto, irmãos, mas esse resto não ficou para a gente se engrandecer, para a gente se vangloriar. O resto ficou para a gente ir atrás do outro resto, que não quer saber de mais nada. Pessoas que estão vivendo ainda sem nenhum sentido na sua vida. Quando eu me preparava para esta fala com vocês, o Senhor me deu ontem a visualização de uma aliança. Quando eu cheguei aqui é o terceiro dia, hoje é o terceiro dia, igual está no texto, no terceiro dia nos levantará. Eu parei por um tempo aqui, porque o Senhor começou ali, o Senhor me visitou e começou a falar comigo. Eu já revoguei maldições e foi lindo, foi o que a gente viveu até essa última pregação. Eu já revoguei maldições. Os 2 dias já se passaram, já se passou o tempo da infantilidade, já se passaram o tempo dos sinais, e o Senhor me deu a visualização, eu até anotei aqui, ó, no meu roteiro. O Senhor me deu a visualização de uma aliança. O Senhor dizia: fala para o meu povo que eu quero restabelecer a minha aliança com eles, irmãos. Olha que lindo, o Senhor nos trouxe aqui hoje, para que nós possamos reestabelecer com Ele a aliança, que talvez tenha sido desfeita, irmãos. E lindo, gente, porque uma palavra também que o Senhor dava aos irmãos, também me chamou muito a atenção, foi a palavra Javé chamar, que tem o significado de estar na presença de Deus. Olha que lindo, o Senhor nos trouxe para a sua presença hoje. Por quê? Porque Ele quis revogar maldições, Ele quis estabelecer o perdão, porque Ele quis ali renovar conosco a sua aliança. Sabe para quê? Não é eu e você somente que seremos Javé chamar. A presença de Deus na minha vida, a presença de Deus na tua vida. Olha para quem está do seu lado e diz assim: eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Amém, irmãos? Deixa eu dar um toque para vocês. Olha, as nossas lideranças precisam falar mais isso para o povo, sabia? A gente tem vivido uma liderança, até dentro da renovação, gente, uma liderança muito funcional, muito de execução de tarefas e serviços. Isso não é totalmente ruim, mas não pode ser somente desta forma. A gente tem muitos líderes que têm dificuldade de pastorear ovelhas e que cobram o seu povo de maneira meramente funcional e esquecem que o povo é gente, que o povo é ser humano. Se o povo faz as coisas, a gente malemar agradece. Não conseguimos reconhecer os grandes feitos que as pessoas têm feito. Nos nossos grupos a gente precisa restabelecer a cultura da gratidão. Eu vejo Deus em você. Louvado seja Deus pela tua vida. O teu sim é precioso para Deus, porque no mercado de trabalho, quando uma pessoa faz uma coisa, ela não fez mais que a obrigação dela, porque ela é remunerada no final do mês. Agora, o grupo de oração não é uma empresa, irmãos. Os líderes não são patrões, da mesma forma que os servos não são empregados. Então a gente precisa reconhecer
toda uma dedicação, toda uma doação que as pessoas elas têm feito. E eu estou dizendo isso porque essa questão do Javé Chamar me incomodou. Nós carregamos presença de Deus, irmãos.